Precisando de dinheiro? Quer juros baixos? Aquele atendimento de primeira? Corra para Aposente Mais, sua loja de consignados com juros baixos. Aproveite as condições especiais. Parcelamento em até 84 meses com os menores juros do mercado. Você deve estar se perguntando, como ficará sua aposentadoria? Dúvida que atinge milhões de brasileiros. Não sabe quanto tempo tem de serviço? Não sabe com quanto vai se aposentar? Corra para Aposente Mais e faça o planejamento do seu futuro. Quer programar o valor da sua aposentadoria? É com Aposente Mais, sua loja de empréstimo consignado e assessoria previdenciária. Rua Coronel Diogo, 525 Mococa, Antiga Compromenha. Diretamente do estúdio móvel da TVD, hoje nós estamos aqui no Seu João, aquele ponto de parada obrigatório para quem vai de Minas a Mococa ou de Mococa a Minas. É bar, é lanchonete, é café, é conveniência. Tem um pão de queijo da Casa Mineira que é uma delícia. E aquele café, né, Guilherme? Aquele café que está sempre quentinho, com um aroma muito gostoso. E hoje nós vamos falar no programa de política. Nosso convidado de hoje, Guilherme Gomes. Guilherme, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos agradecer também o Paulão, a Marília, que são os proprietários aqui do Seu João, cederam parte do restaurante para que possamos fazer essa entrevista. Guilherme, mais uma vez, obrigado, te agradeço. Sei que é um assunto que é um pouco complicado, um tema que ainda é conturbado na sociedade, mas que precisamos sair de muros, sair de trincheiras e dar as caras. Acho que o Brasil, Mococa, é uma cidade bonita, uma cidade que o povo é generoso, um povo trabalhador, e que nós devemos ir sim à luta, devemos buscar o melhor para a nossa cidade. Jair, eu que agradeço. Agradeço aqui o Paulão também aqui do restaurante Sr. João, né? Pela recepção. Então, Jair, é um tema muito importante que nós temos que abordar, que é a política, né? As coisas só ocorrem, as coisas de bem só podem ser produzidas nesse país ou qualquer um outro através da política. Eu creio nisso, sabe? Eu acho que através da política você pode fazer o bem e proporcionar o bem a muitas pessoas, a várias pessoas ao mesmo tempo. E é uma questão que tem causado arrepio em muita gente, devido aos acontecimentos, aos fatos ocorridos Brasil afora, até fora do Brasil, né? A política tem afastado o cidadão de bem, né? O cidadão de bem hoje não tem interesse em participar da vida pública, de ser um agente público, político, né? E isso é muito ruim, porque, na verdade, nós precisamos justamente dessas pessoas, as pessoas de bem, para que possam se ingressar na política e participar da vida pública, trazendo as suas virtudes, os seus dons, né? De modo a colaborar para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Tá? Guilherme, natural de Mococa, 46 anos de idade, bacharel em Direito, é presidente do Diretório Municipal do PSDB, presidente do PSDB de Mococa, e secretário da Coordenadoria Regional do Partido. Faz tempo isso também, né? Faz um tempo. Acho que conciliou essa Secretaria Regional desde quando você foi vereador, de 2012 a 2016, quando você foi presidente da Câmara no biênio 13 e 14. Correto. Tá. Você foi candidato a vice em 2016, já teve na prefeitura como administrativo, trânsito, diretor da guarda, do barracão e aterro sanitário. Quer dizer, um currículo, você sabe bem como a prefeitura funciona, você teve contato com a população para saber a questão da, vamos dizer assim, a referência entre o que o povo precisa, o que a prefeitura pode oferecer e como conseguir chegar lá. Correto. Tô certo? Então conta pra gente, bem resumido, como que foi essa tua experiência no poder público, sendo um cidadão filho de Mococa, uma pessoa super acessível, todo mundo conversa na rua, não tem hora, a gente não tem aquele pudor para lidar com você, né? Qualquer hora é hora de conversar, de resolver um problema, fácil acesso. Conta pra gente como que foi essa experiência e o que você acha que a gente deve empregar. Eu digo a gente, nós cidadãos, que a gente deve empregar para uma política melhor
E os agentes públicos, o que eles devem ter, o que eles têm que ter em mente e o que a população pode cobrar? Bom, Jair, eu ingressei na militância política desde 1989, né, bem novo. Muito. Quando eu nasci. E por que você... O que te levou desde cedo a ingressar no movimento político? Eu sempre fui muito simpatizante ao movimento político, partidário, né? Minha primeira filiação foi no PL, né? Que hoje é o PR. Lá com o antigo, nosso querido saudoso Martim Copani, pai, né? Ele era o presidente da época do PR e foi uma das pessoas que me incentivou também a ingressar na vida pública aí. Martim é uma pessoa maravilhosa, né? O Martim é uma pessoa muito boa, pessoa simples, né? E a gente tinha muita admiração por ele. E, na época, em 89, eu me ingressei no PR, depois eu fui para o PSC, disputei a eleição a vereador por esses dois partidos. Na primeira eleição, eu tive 321 votos. Na segunda, eu tive 709 votos. Na época, empatei com a colega de partido hoje, a Débora Ventura. Ela foi eleita pelo critério de desempate. E posterior, já no PSDB, na eleição municipal seguinte, eu fui candidato de 856 votos e aí sim consegui obter êxito e ser eleito, né? Mas antes de ser eleito eu tive uma passagem pela prefeitura, no governo do Tony Naufo, né? Fui diretor administrativo, como você falou, diretor do departamento de trânsito, da Guarda Civil. Então eu consegui agregar essas duas experiências, a experiência legislativa, né, que é a casa do povo, é a voz do povo, é onde você ouve a população, e trabalhando também como gestor público, vamos dizer assim, já no comando das atividades, no dia a dia, atendendo às necessidades da população dentro da prefeitura. E a gente sabe o que pode um, o que pode o outro, né? Então, realmente é o que você falou, você saber ouvir a população. Eu acho que o agente público, o político hoje, ele tem mais a ouvir do que falar, né? É ouvindo que você tem a percepção da necessidade do dia a dia que a população tem, seja ela segurança, asfalto, saneamento básico, limpeza pública. Você tem que ouvir as pessoas para poder chegar a um consenso, para ter certeza do que você vai fazer, qual é aquela necessidade daquele bairro, daquela população, da população como um todo, daquela classe de trabalhadores. Você tem que ouvir, sempre ouvir. Então, o bom político hoje, ele tem que ser um bom ouvinte, Jair. Ele precisa necessariamente ser um bom ouvinte. E para ser um bom ouvinte, você tem que estar próximo do povo, né? Sim. Você não pode ser um ouvinte lá dentro do seu gabinete. Então, o agente público, o prefeito, o vereador, ele tem que estar na rua, ele tem que estar nas reuniões comunitárias para poder ouvir a população e ter essa percepção da necessidade do serviço público, para onde direcioná-los, né? Você perguntou sobre o que a população pode fazer para poder colaborar com esse processo. Fiscalizar, cobrar o seu agente público, né? A gente vê que muitas pessoas que votaram na última eleição, se você perguntar hoje em quem você votou para vereador, por exemplo, a pessoa não sabe mais para quem ela votou. Em quem você votou para deputado, estadual, federal, para senador, para prefeito. Para prefeito, governador e presidente, muitas pessoas ainda se lembram, mas para vereador e para deputado estadual, federal, senador, muita gente não se lembra mais. Então, o que precisa fazer? Cobrar. Cobrar da gente pública. Você elegeu o vereador A, B ou C, você elegeu o prefeito tal, você precisa participar, cobrar. O político é empregado do povo, né, na verdade. O político é ele empregado não é o do povo. dono do poder, ele é só um mandatário, é o povo que dá, eu tenho poder, eu sou o povo e eu entrego para o político para fazer o melhor para mim. A gente tem que cobrar, né? É isso que A cobrança é muito importante, né? Você está, assim, dia a dia, de olho naquilo que o teu representante político está fazendo e cobrar as ações, porque é somente assim que você vai poder estar ajudando e colaborando aí, de uma certa forma, com a vida política, pública, política do município. Guilherme, e o que você me fala? Nós estamos vivendo uma época, um desastre político. E nós não vamos falar que é só no âmbito nacional, né? Eu acho que
a gente já vinha comentando desde 2013, 2014, o desastre que está acontecendo na classe política, o cenário que nós estamos enfrentando, que é uma crise institucional, uma crise política, uma crise pandêmica, está tudo se misturando no Brasil. Esse dia eu tive conversando com o amigo Roberto Lestinge, que foi jornalista de uma grande emissora. E aí eu falei, Roberto, e essa crise? Ele falou, o Brasil vive em crise desde quando foi descoberto. É uma crise em cima da outra, só que dessa vez acumulou tudo. O que você me fala do cenário nacional? Bom, Jair, o cenário nacional, ele anda passando por algumas mutações, vamos dizer assim. Nós vivemos momentos de glória aí no passado, vivemos momentos de luta, e agora estamos passando por uma renovação política no Brasil, né? Quem imaginava, por exemplo, que o Bolsonaro seria eleito presidente da República, né? Então, as coisas têm mudado. O perfil do eleitorado tem mudado também, sabe? Com relação à informatização, hoje você tem as campanhas políticas hoje, eleitorais, elas são muito voltadas à internet. Então, muitas vezes você também cria uma figura superficial de determinado candidato que, de repente, decola na internet e isso se transforma em voto. Antigamente, não. Antigamente, era mais no corpo a corpo, aquele voto mais local, ou regionalizado, que você conhecia o seu candidato ou não conhecia. Né? Se você pegar uma relação hoje dos mais votados em Mococa, você vai ver que a maioria, os mais votados para deputado estadual e federal, a maioria sequer são da nossa região. Mas por quê? Porque a internet, a tecnologia, ela anda proporcionando isso, sabe? Então eu vejo assim, que com relação ao cenário nacional, nós estamos passando por um processo de mudanças de conceito, né? Eu vejo isso muito positivamente, porque antigamente nós tínhamos aquela briga de direita e esquerda, ou muitas vezes centralizado na direita, ou às vezes centralizado na esquerda. Hoje não, hoje nós temos uma mescla aí, né? E eu acho que isso, para o processo de maturação, o Brasil ainda politicamente é um país muito novo. Né? Se você comparar com um país... Uma democracia muito jovem. Uma democracia jovem. E isso faz parte do processo de maturação político do país. Diferentemente de países da Europa, que já possuem sua democracia há centenas de anos. Mas né? a democracia, ela vem da Europa, né? Ela é grega. Ela é grega. Então, O berço da democracia é a Grécia. A democracia ela chegou muito tardia para a gente. Ela chegou em 89, 88, vamos assim dizer, que a democracia veio para ficar. Então, eu digo isso na qualidade de eleitor, de cidadão. A gente ainda não sabe usar o poder que a Constituição nos dá. O voto. É o voto, mas além disso, é saber a função de cada ente político, de um vereador, de um prefeito, de um deputado, e saber cobrar o que você está trazendo para a gente. Se a gente não cobra, olha, o vereador ele fiscaliza o prefeito, mas quem fiscaliza o vereador? É o povo que tem que ir na Câmara, o povo tem que cobrar as ações, tem que fiscalizar as decisões que estão sendo tomadas. Jair, né? Você falou, desculpa cortar o seu assunto, mas você falou com relação à presença do povo na Câmara. Isso é muito importante. Quando eu fui presidente da Câmara, nós marcávamos, às vezes, audiência pública. Isso a gente mandava para o jornal com antecedência. Marcava em bairro, né? Marcava até em bairro, mas às vezes a gente marcava audiência pública, comunicava. A gente chegava a mandar 200, 300 correspondências para entidades, representantes de entidades de classe, para estarem presentes na prestação de contas de determinada pasta, né? E a maioria das vezes fizemos audiência pública sozinhos. Sim. Fizemos audiência pública lá, por exemplo, o diretor da pasta da saúde, da educação, um exemplo. Mais eu, como presidente da Câmara, e mais a pessoa que estava gravando a sessão. Não tinha um representante de classe, de sindicato, de associação de bairros, e todos eram convidados. Então a gente percebe esse desinteresse, né? Se você não participa da vida pública, você não tem como cobrar resultado. Então a população precisa participar efetivamente, chamar os seus representantes e para que eles prestem conta daquilo que eles estão fazendo no dia a dia como representantes do povo. Guilherme, quando você passou pelo trânsito, você deu meio que uma revolucionada lá, né? Você deu um up, questão de sinalização. Você tinha inclusive um programa na TV. Exatamente. Na TVD.
Conta pra gente um pouco de como que foi gerir essa pasta, um pouco da revolução, um pouco da sua experiência e o que pode agregar em Mococa em questão de trânsito, de educação, legislação, sinalização. Então, Jair, foi uma passagem que eu tive muito bacana na prefeitura, no departamento de trânsito. Eu fui o último diretor de trânsito a apresentar um programa de educação de trânsito na TVD, né? Inclusive faço lembrança que é o saudoso Aídes Madureira, que era meu âncora na época, né? Já faleceu, que Deus o tenha em um bom lugar. Mas fizemos boas parcerias, levando conhecimento ao povo, né? O que aconteceu na prefeitura? O trânsito é uma pasta que ele tem bastante recurso, porque você recebe um percentual das multas, não só de Mococa, mas as multas do nível nacional. Tem um percentual destinado à educação de trânsito, um percentual destinado a investimento em sinalização. Então você tem captação de recursos. E esses recursos, até então, quando eu cheguei quando eu cheguei no departamento de trânsito, esses recursos eles eram desviados para outras áreas, para subvenção de outras áreas, e não do trânsito. E foi um acordo na época que nós fizemos com o prefeito Tony Nalf. O que era o trânsito vai ficar para o trânsito. Então os recursos do trânsito ficou dentro do departamento de trânsito. E isso deu um up no departamento, conseguimos comprar viaturas novas para motos e viaturas novas para os agentes de trânsito, para os guardas municipais, que auxiliavam também no departamento de trânsito, uniforme, o programa na TV, incentivo como diz, campanhas de trânsito, né? E nós demos realmente um up na sinalização. Eu lembro que teve um ano que eu estive no departamento de trânsito como diretor, nós colocamos mais de 1.200 placas na cidade, né? Então nós demos realmente uma mexida, inovamos com relação à sinalização de solo, que até então na cidade não existia. Era poucos pontos da cidade que tinha sinalização de solo. Nós investimos muito, porque é uma sinalização auxiliar que orienta o condutor, evita acidente. É saber usar o recurso. É saber usar o recurso. Isso nós fizemos com bastante êxito na época, né? Guilherme, você tem sido eleito pelos funcionários da Câmara, por grande maioria dos funcionários da Prefeitura, como um líder, não talvez como um líder propriamente dito, mas por ser uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que não tem aquele ego inflado, mas quando tem algum problema, resolve, quando não tem problema, tá tudo bem. Conta pra gente o que é ser uma pessoa que não é notada quando está presente, mas que a sua ausência é sentida. É difícil a gente ter uma pessoa assim, que a presença, a gente não nota a presença, mas que a gente sente falta quando a pessoa não está perto. Olha, Jair, é o que eu falei agora há pouco. Eu acho que nós precisamos ser mais ouvintes, né? Nós precisamos ser mais ouvintes. Porque quando a gente ouve as pessoas, a gente se coloca no lugar delas, né? Naquela dificuldade, naquele problema que está sendo vivenciado. Então você tem que ser um ouvinte, você tem que saber mais ouvir do que falar. Eu acho que essa é uma característica que eu tenho. Eu sou um bom ouvinte e tenho essa percepção de poder ajudar as pessoas no que eu posso, sabendo ouvi-las e me colocando no local dela, sabendo, podendo interagir com as dificuldades, com o problema que ela está passando no momento. E isso a gente consegue agradar as pessoas, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue agradar as pessoas e é o meu jeito, a minha postura, não só na vida pública, mas na minha casa, com os meus amigos. Eu sou sempre assim, fui sempre assim. Eu acho que isso realmente acaba aproximando um pouco a gente das pessoas. Guilherme, quando você foi presidente da Câmara, dessa época talvez eu possa falar um pouco melhor porque eu me lembro bem, você foi um dos vereadores que mais trouxe verba do Estado para Mococa. Eu lembro que praticamente a cada mês você anunciava que tinha conseguido uma emenda com algum deputado, senador, alguma secretaria. E eu queria que você nos dissesse como que faz isso, porque é uma situação que nós precisamos muito em Mococa. Nós precisamos captar recursos. Talvez a política, ela não seja só acusar ou brigar pelo poder, mas a política em si, ela é uma forma de regular a atuação do poder com o povo.
e saber a necessidade, como você disse. Você talvez naquela época entendeu a necessidade do município e foi buscar em São Paulo, foi buscar em Brasília recursos para melhorar o atendimento, para melhorar o serviço que o poder público oferece para as pessoas. Conta um pouco para a gente sobre isso daí. Jair, assim como eu te falei que a população tem que cobrar o seu representante político local, o representante político, por sua vez, tem que cobrar o deputado estadual, cobrar o deputado federal, para que ele possa ter os olhos voltados para o nosso município. E isso eu sempre fiz. Eu acho que me facilitou por ser do PSDB. O PSDB já está no poder, no governo do estado de São Paulo, há 7 eleições, né? Desde o Mário Covas, o Zé Serra, o Geraldo. Então nós temos essa facilidade por estar no partido do governo, agora com o Dória, né? Mas não é só isso, não é só isso. O PSDB também, aqui na região, hoje eu sou secretário da coordenadoria, o PSDB na região é um partido muito forte, muito organizado, muito organizado. A última reunião da coordenadoria foi aqui em Mococa. Nós tivemos a presença de mais de 100 pessoas da região aqui na nossa cidade. Então é um partido muito organizado, então você consegue ter o feedback com pessoas, com lideranças do partido que logicamente estão ligadas ao governo. Isso facilita, te abre portas, né? Então eu nunca tive medo, nunca tive vergonha de sair daqui, pegar o carro da Câmara ou pegar o meu carro às vezes, ir lá em São Paulo, bater na porta do deputado e fazer a cobrança. Nós tivemos um prefeito, inclusive, que ficou famoso por isso, o Cido Espanha, não tinha vergonha de bater na porta dos deputados. Eu acho que é isso que falta, né? O trabalho parlamentar do vereador, ele não está resumido apenas a legislar e fiscalizar, não. Isso é o que a lei fala, mas a gente tem que fazer algo mais. A gente tem que doar um pouco mais e ajudar o prefeito a administrar a cidade. Guilherme, e se você fosse prefeito? É uma cadeira que todo mundo tem medo, por questões jurídicas, enfim. Mas muita gente tem vontade. O que você faria se fosse prefeito? O que você admirou e vai admirar em prefeituráveis e em gestores? Jair, eu vejo assim que o que faltou no passado é o que nós não podemos deixar de fazer no presente e daqui para frente. O que é? É você investir hoje em captação de novas empresas. Para você ter uma ideia, hoje Mococa não tem um distrito industrial para acolher novos investimentos na nossa cidade. É o erro que se cometeu no passado, os últimos prefeitos, né, de não ter tido, né, essa visão de investir. Nós temos um distrito industrial hoje, o distrito industrial 1 e 2, que ele é movido por empresas antigas da cidade, né, e por algumas empresas Os dois já estão lotados de economia também. familiar, exatamente. O outro distrito, que é o distrito o 3, onde está a Copromen hoje, infelizmente lá não podemos nem reconhecer como um distrito industrial, porque não tem infraestrutura nenhuma. Não tem água, não tem guia sarjeta, não tem asfalto, não tem energia elétrica, não tem nenhuma infraestrutura. Aquele pessoal que está lá, o pessoal da Copromen, eles estão lá como heróis, né? Essa é a grande verdade. Então falta realmente do poder público investir em emprego e renda, né? A gente vê outras cidades da região, como São João da Boa Vista, Aguaí, Jaguariúna, Mojimirim, Mogi Guaçu. São várias cidades que no passado investiram em emprego e renda e hoje estão tendo retorno. Então isso, com certeza, o próximo prefeito terá esse desafio de construir em Mococa, de tornar acessível o nosso município a novos investidores e empresas que queiram vir para a cidade. A classe política ela tem que se unir em benefício da população. Tem que se unir, tem que deixar aquele ego, né? Deixar de massagear o ego de interesses próprios e unir em pró da população mocoquense, dos benefícios para a população mocoquense. Só assim que nós vamos conseguir ter uma cidade melhor. Eu te agradeço. Nós tivemos aqui uma pergunta de um telespectador. Eleições 2020. Por que tem gente brigando para unificar o pleito eleitoral, as eleições municipais
junto com eleições gerais, e por que tem gente que defende ainda a manutenção de eleições municipais e eleições gerais a cada 2 anos, a separação dessas eleições. Qual o seu posicionamento sobre isso? Meu posicionamento de sempre foi para uma eleição unificada, né? De vereador ao cargo de presidente da República. Tudo em uma época só, porque o país ele para de 2 em 2 anos. Ele para a eleição municipal, dali 2 anos ele para a eleição estadual e federal, depois volta a parar de novo para a municipal. Eu acho que isso está errado. Eu sou defensor de um mandato eletivo de 5 anos, porém eleição única e sem reeleição. Sem reeleição para os cargos do Executivo. Os cargos do Legislativo, tudo bem, mas o cargo do Executivo, eu sou contrário à reeleição. E mandato de 5 anos, eleições gerais de vereador a presidente da República. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e teus telespectadores. Nós agradecemos. Esperamos aí ter satisfeito alguma dúvida e ter contribuído para o crescimento, vamos dizer, político e não politizado, né? O crescimento político da nossa querida Mococa. Precisando de dinheiro? Quer juros baixos? Aquele atendimento de primeira? Corra para Aposente Mais, sua loja de consignados com juros baixos. Aproveite as condições especiais. Parcelamento em até 84 meses com os menores juros do mercado. Você deve estar se perguntando, como ficará sua aposentadoria? Dúvida que atinge milhões de brasileiros. Não sabe quanto tempo tem de serviço? Não sabe com quanto vai se aposentar? Corra para Aposente Mais e faça o planejamento do seu futuro. Quer programar o valor da sua aposentadoria? É com Aposente Mais, sua loja de empréstimo consignado e assessoria previdenciária. Rua Coronel Diogo, 525, Mococa, Antiga Compromenha.